Bom dia, meus queridos. Hoje, sexta-feira, é dia de Maria. Então, vamos continuar falando sobre o dogma da virgindade de Maria. Antes, durante e depois do parto, que nós vamos começar a falar sobre isso, vamos terminando essa parte para começarmos na próxima aula, a Assunção Corporal de Maria. Meu nome é Maria Alice, deixa eu me apresentar. Sou professora de Teologia do Rio de Janeiro. Espero que vocês todos curtam. Vá no canal, dê o seu like, toque o sininho, adquira a apostila. Quem quiser adquirir a apostila é só entrar em contato comigo pelos meios de comunicação, pelo WhatsApp, se entrar na minha página do Facebook, no Instagram, vocês vão ver meu WhatsApp lá. É só se contactar comigo ou por Instagram ou por Facebook, que eu envio a apostila por e-mail e vocês fazem um depósito bancário. Então, é muito fácil, não tem mistério nenhum. Então, vamos lá, meus queridos. Maria, a sempre virgem, antes do parto. Então, o dogma afirma que Nossa Senhora concebeu Jesus não por obra de varão, mas sim por obra do Espírito Santo. E, portanto, cumpre-se a profecia de Isaías 7, versículo 14, onde vai falar que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que será chamado Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. No parto, ao longo de toda essa maravilha, ela nunca perdeu a sua integridade corporal. A mãe de Jesus, quando Jesus vem ao mundo, ele deixa intacto ao nascer o corpo da mãe. Esse é um prodígio, isso é um milagre. Por isso que a teologia é fé e razão. Por isso que os cientistas não conseguem admitir isso. Mas eles esquecem que Deus é onipotente. Deus é onisciente, onipresente. Então, tudo ele pode. Então, ele veio ao mundo sem romper e sem manchar o corpo de sua mãe. Depois do parto, então, nós vamos ver que essa porta será fechada para sempre. Não se abrirá, não entrará por ela homem algum, porque por ela veio Deus. Os padres vão aplicar Ezequiel 14, com a Ezequiel 44, que foi esse texto que eu falei. Essas palavras vão dar origem à virgindade perpétua de Maria. Santo Agostinho vai falar no seu sermão 186. Maria foi virgem ao conceber, o seu filho virgem durante o parto, virgem depois do parto, portanto, sempre virgem. Nós falamos na aula anterior já sobre os irmãos de Jesus, que eu expliquei que o hebreu, o arameu, toda a parentela era designada como irmão, então isso não tem problema nenhum. E agora nós vamos fazer um percurso do dogma na patrística, para a gente fechar essa parte. As fórmulas de fé dos padres postulam a afirmação do nascimento virginal de Jesus. A partir do século IV, utilizam o termo sempre virgem ao falar de Maria. Eu já expliquei na aula anterior que antes do século IV, a teologia estava muito mais preocupada com as heresias cristológicas. A partir dessas heresias serem bem sanadas pelo concílio, passa agora a ter um foco maior na questão de Maria. Então, no Concílio de Latrão, lá no século VI, 649 depois de Cristo, vai dizer: se alguém, olha lá, se alguém, segundo os santos padres, não confessa que própria e verdadeiramente é mãe de Deus, a santa e sempre virgem,
e Imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos sem sêmen do Espírito Santo, o próprio Deus. Se ele não acreditar nisso e não confessar isso, seja condenado. O olhar da fé unido ao conjunto da revelação pode descobrir as razões misteriosas por que Deus quis que Jesus nascesse da Virgem, né? Nós vemos que essa missão é uma missão redentora da humanidade. Então, no SIC, a gente vai ver no 503 a virgindade de Maria sendo manifestada por iniciativa absoluta de Deus. No SIC 507, Maria, ao mesmo tempo virgem e mãe, porque ela é a figura mais perfeita da realização da igreja. Nós temos também todo o sentido teológico e antropológico desta virgindade, que nós já vimos na aula anterior, e o sentido espiritual, que esse sentido é muito importante para dar um alicerce a toda a igreja. O ser humano é uma terra virgem, que pode ser fecundado pela palavra de Deus. Por isso, a importância de levar a palavra, de levar o conhecimento a todos. Nós somos terras fecundas. Então, quanto mais nós compartilhamos, e isso eu faço um alerta. Veja, bota lá o nome da pessoa. Por exemplo, se vocês botarem meu nome, Maria Alice Bíscaro Debacker, lá no Google, vocês vão encontrar o meu currículo Lattes. Então você vai ver na formação de quem fala. Isso é muito importante, porque tem muita gente com boa vontade, mas sem formação. Então tenham esse esmero, esse cuidado, porque de boa vontade, como já dizia minha avó, o inferno está cheio. Então tenha esse esmero, vai lá olhando, vai ver na formação de quem fala, para vocês compartilharem realmente a doutrina da nossa Igreja Católica, que é linda, que é rica, que os documentos são maravilhosos. Então, Deus, não existe para Deus o impossível. Por isso que Maria é sempre virgem. Nós vamos falar depois do dogma da Imaculada Conceição, na próxima aula, que é um dogma lindo. Ele tem Maria a atenção de dignidade de Mãe de Deus e em virtude dos méritos dos seus filhos, destaca-se a sua Imaculada Conceição, que vai ser reconhecida pela Igreja desde o começo e definido como dogma de fé a 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, que é linda. Aí ele vai dizer o seguinte, eu já estou dando um spoiler para a próxima aula. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi por graça singular e privilégio de Deus, que é onipotente. E assim, depois, na próxima aula, foi só um gostinho, nós vamos entender mais sobre o dogma da Imaculada Conceição, que já é um dogma moderno, porque é do século XIX. Então já está no final do século XIX, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima aula. Tenha um final de semana rico de amor, de alegria e de fé.